juntos aqui mais uma vez com os nossos irmãos nesse sábado. A igreja está mais cheia hoje. E nós temos a oportunidade de ter algo que muitas igrejas não têm: instrumentistas ao vivo. Isso é uma bênção, não é? Os instrumentistas parecem que estão desaparecendo das igrejas, os playbacks tomando lugar, mas aqui em Melgaço a gente tem instrumentos. Eu estava comentando com o pessoal ali atrás que eu sempre sonhei, aliás, eu passei por isso na minha infância, né? Mas depois o tempo passa, as coisas vão diminuindo, mas eu sempre sonhei estar numa igreja que tivesse 2 pianistas, né, Matheus? Então um sai, o outro entra, tá tudo certo, o piano continua funcionando do mesmo jeito, e louvado seja o Senhor por isso. Temos violinistas, temos violonistas, temos flautistas, não sei se temos saxofonistas, mas temos de tudo aqui. Então que Deus abençoe esse Ministério da Música. Precisamos das bênçãos de Deus para esse ministério, e que o Senhor seja louvado, porque Ele é o autor da música. Bom, vamos passar o dia juntos hoje, né? Vamos almoçar juntos, vamos passar um tempo curto à tarde para a gente tratar de alguns pontos importantes, para a gente poder fazer uma pesquisa que é importante. Fique tranquilo, tá? Não é uma prova que vocês vão ser avaliados. A Glaucia comentou que não precisa colocar o nome. Na verdade, não deve colocar o nome. E vocês vão entender, algumas perguntas lá são extremamente pessoais, e eu apelo a vocês já que vocês sejam extremamente sinceros na resposta. Combinado? Ninguém vai descobrir quem foi que escreveu aquilo. Alguns podem ficar preocupados. Não, mas eu vou marcar um X, a pessoa pode identificar que aquele X é meu. Fiquem tranquilos, não se preocupem com isso. Mas a igreja precisa que vocês sejam estritamente sinceros nas respostas, porque isso é necessário para a liderança da igreja poder tomar decisões. Tá certo? Combinado? Vocês prometem que vão ser sinceros? E aí, à tarde, se alguém precisar, a gente precisa se espalhar, né? Porque às vezes a gente fica com medo de marcar um negócio, o irmão do lado dá uma espiadinha, sabe como é que é? Então a gente se espalha por aqui, cada um marca o seu, e eu tenho certeza que vai ser importante para a igreja, para algumas decisões que a liderança da igreja precisa tomar para esse ano e para os próximos. Bom, eu queria continuar a historinha que a Tânia começou aqui. Pode, Tânia? Ela terminou na ressurreição de Jesus, certo? E eu queria ir daqui para frente, porque Jesus, antes de voltar ao céu, ele deu uma ordem para os seus discípulos. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, o capítulo 28. Mateus, capítulo 28, e o verso 19. Mateus 28, verso 19. Um texto bastante conhecido, bastante usado. Mateus, capítulo 28, verso 19. Assim como você está, curva a sua fronte para falarmos com Deus mais uma vez. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque temos a Tua palavra em nossas mãos, e pedimos que nesse momento o Espírito Santo nos auxilie mais uma vez. Ele já esteve conosco na Escola Sabatina, aprendemos muito, e que Ele continue conosco agora no culto, para que possamos continuar ouvindo a Tua voz e aprendendo a Tua vontade para nós. Pedimos essas bênçãos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim, são palavras de Cristo. Portanto, ide, fazei discípulos de quantas nações? Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa missão de pregar o evangelho a todo mundo, é possível a seres humanos como nós? É possível? Não. É uma missão impossível para nós. Por isso que Cristo, sabendo disso, antes de voltar, imediatamente antes de voltar ao céu, ele fez uma promessa. Qual foi essa promessa? Vai para o livro de Atos, capítulo 1. Veja, a pregação do evangelho ao mundo é impossível para seres humanos como nós. Então Cristo nos deixou um conforto. E ele disse, fiquem tranquilos, eu vou conceder um presente para vocês, para que vocês possam então cumprir essa missão. Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Mas, para cumprir essa missão, recebereis o quê? O poder de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja como isso é importante. Cristo diz, vá ao mundo pregar o evangelho, mas a gente não tem condição como seres humanos. Então Cristo disse, vocês vão receber um poder especial para fazer esse trabalho. Qual é? O poder do Espírito Santo. E então, tendo recebido esse poder, vocês serão capacitados a pregar o evangelho até os confins da terra. Uma coisa importante que chama atenção aqui nesse texto, em Mateus 28, 19. Jesus diz que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui quantas pessoas? 3 pessoas distintas. A divindade então é composta de 3 pessoas da mesma natureza, mas 3 pessoas individuais. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles trabalham numa harmonia tão perfeita, tão próxima, que a ação de um é como a ação dos 3. Querem ver uma coisa interessante? Quem foi que ressuscitou Jesus? Quem foi? Vamos ver? Pode colocar aqui na tela pra gente? Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Quem foi que ressuscitou Jesus? Olha só. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual... Quem ressuscitou Jesus? Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, quem ressuscitou Jesus? Deus? Vamos ler o próximo texto. Jesus disse assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para... Quem tornou a tomar a vida? Então, quem ressuscitou? Foi o Pai que ressuscitou Jesus ou ele ressuscitou pelo poder dele próprio? Olha o que mais ele diz. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar a minha vida, ele está dizendo, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Quem ressuscitou Jesus? Deus ou ele próprio? Ele é Deus. Vamos ler mais um texto? Olha só. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, ou seja, foi morto, na verdade, na carne. Mas ele foi vivificado por quem? Quem ressuscitou Jesus, afinal? Vocês entendem a perfeita unidade que existe na divindade, na Trindade? Deus, irmãos, não é um nome, ok? Deus é um título. Por isso falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A ação de um representa a ação de todos. É por isso que muitas vezes algumas pessoas se confundem quando veem as ações do Espírito Santo na Bíblia como se fossem as ações de quem? De Jesus. E dizem assim, o Espírito Santo é o próprio Jesus. Já ouviram isso? Por que isso acontece? Porque eles são tão próximos, os 3, que a ação de um é a ação dos 3. Veja como isso é importante. Cristo ele vem à Terra, então, com uma função definida. Qual foi o propósito de Cristo vir a essa Terra? Primeiro, nos salvar. Isso que a gente coloca sempre em primeiro plano, né? Veio para nos salvar. Mas ele veio fazer mais 2 coisas. Além de nos salvar. Ele veio revelar o caráter de Deus, de Deus Pai. E ele veio também nos dar o exemplo. Não foi? Baixou? Desligou? Som? Alô? Som? Normal? Tá baixo? Outro? Ah, tá aqui embaixo. Som. Então, Deus veio. Vamos recapitular. Salvar o ser humano. Cristo veio. Salvar o ser humano. Dar um exemplo de uma vida perfeita. E revelar o caráter do Pai. Interessante que Filipe, ele fez um pedido para Jesus. Qual foi? Mostra o Pai para a gente. E qual foi a resposta que Jesus deu a Filipe? Olha só. Libera aí para mim. Ou então passa. Isso. Opa. Acho que eu não pus o texto. Jesus disse o seguinte para Filipe. Filipe,
Eu estou há tanto tempo aqui com vocês e vocês ainda não me conhecem. Se eu pegasse esse trecho apenas na Bíblia, eu poderia ser levado a concluir que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. E Jesus disse para Filipe, eu e o Pai somos o quê? Somos um. Eu e o Pai, agora Cristo e o Pai são a mesma pessoa? Não, são duas pessoas distintas. Então qual foi um dos papéis de Cristo aqui nesta terra? A divindade, olha que interessante, moveu-se de compaixão pela raça. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Então, quem se ofereceu para a salvação do ser humano? Os três. Os três se ofereceram. Cada um no seu papel. Quem é maior dos três? Nenhum. Eles são iguais, plenos, absolutos, perfeitos, todo-poderosos, mas cada um tem a sua função. Interessante, um dos papéis, então, que Cristo veio representar aqui. Cristo declara-se enviado ao mundo como representante do Pai. Então, Jesus vem para representar o Pai. E quando Jesus deixa a terra, ele dá uma promessa ou faz uma promessa aos seus filhos. Vamos ler João capítulo 14? Vamos meditar um pouco aqui. Foi lido antes do hino inicial, mas vamos ler novamente. Jesus ele faz uma promessa aqui. João capítulo 14, a partir do verso 16. Pergunta, Jesus poderia ter enviado o Espírito Santo? Sim. Mas ele fez isso? Vamos ler? Verso 16. E eu quem? Jesus. Rogarei ao Pai, o Pai, e ele vos dará o quê? Outro consolador, e essa palavra outro aqui, quando é traduzida na Bíblia, ela pode ter dois significados. Outro diferente. O apóstolo Paulo disse, olha, se alguém vier aqui e pregar outro evangelho, seja anátema. Mas esse texto original, essa palavra original traduzida como outro aqui, significa outro da mesma espécie. Então veja, eu, Jesus, rogarei ao Pai, Deus Pai, e ele enviará outro Consolador. Quem é esse? O Espírito Santo. Parecem 3 pessoas aqui? 3 pessoas. Olha o que mais. Para que esteja convosco por quanto tempo? Para sempre. Olha o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito seria enviado em nome de quem? Em nome de Cristo. O que isso significa? Olha só, o Salvador estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante. Então veja, Cristo vem à Terra como representante do Pai. Por isso foi chamado de Emanuel, que significa Deus aqui conosco. Cristo volta ao céu e vem o Espírito Santo para ser o quê? Representante de Cristo. Agora tem uma coisa que chama a atenção. Imagina que o Luciano tem um problema para resolver no banco. Mas ele não pode ir, não tem condição de ir nesse momento. Ele está numa viagem, ele precisa resolver isso logo. Então o Luciano vai e emite uma procuração por o Talian. Então o Talian vai até o banco. Eu pergunto, quando o Talian entra naquele banco, o Talian é o Talian? Não. Quando ele entra naquele banco para resolver aquele problema, o Talian é quem? Ele é o Luciano. Sim ou não? Ele responde pelo Luciano, ele fala pelo Luciano. Então representante é aquele que fala por alguém, ou seja, o representante é a própria pessoa. Entenderam o conceito de que representante é a própria pessoa, apesar de não ser a própria pessoa? Assim é o Espírito Santo em relação a Cristo. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas confundem, achando que Cristo e o Espírito são a mesma pessoa. Porque é como se fosse. Porque o Espírito é o seu representante. Interessante que a unidade dos 3, ela é tão plena, tão profunda, que a irmã White, pegando esse texto de Mateus 28, 19, olha o que ela comenta. O Espírito Santo é o Consolador. Aliás, peraí, eu volto nesse aqui. Deixa eu passar o próximo. Quando vocês se entregaram a Cristo,
fizeram um compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três grandes dignitários, o que mais? Pessoais do céu. Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma. Em termos do representante, olha que interessante isso daqui. O Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo. Contudo, é uma personalidade diferente. Então ele representa Cristo, ele é como se fosse o próprio Cristo, apesar de não ser o próprio Cristo. Está claro esse ponto? Olha uma coisa importante para a gente entender aqui. A relação entre Cristo e o Espírito Santo é tão íntima, tão próxima, mas tão próxima, que nós vemos isso representado no ritual do santuário. Quando você olha, por exemplo, para o candelabro de 7 lâmpadas, ali havia a luz, ali havia o óleo para manter a luz acesa, e ali havia o sacerdote para poder colocar o óleo. Então veja, aquela luz tinha que permanecer acesa por quanto tempo? 24 horas por dia. Mas para que ela permanecesse acesa, precisava ter o que na lâmpada? O óleo, o azeite. Mas para que houvesse azeite na lâmpada, precisava do quê? De um sacerdote para colocar, certo? O sacerdote era um representante de quem? De Cristo. E o azeite representa o Espírito Santo. Ou seja, se não existisse azeite ali no templo, faria alguma diferença o trabalho do sacerdote? A luz continuaria acesa? Não. Peraí, Leandro, então você está dizendo que se não fosse o trabalho do Espírito Santo, o ministério e o sacrifício de Cristo teria sido em vão? É isso que eu estou dizendo. Olha a relação que ambos têm entre si, e cada um tem o seu papel no plano da redenção. Querem ver isso aqui? Olha, o Espírito ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo nenhum proveito teria sido. De nenhum proveito teria sido. Olha o que mais. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Então, sacerdote sem azeite não resolvia nada. Só que tem um outro detalhe. E azeite sem sacerdote? Também não adiantaria nada. Então perceba que Cristo e o Espírito Santo, eles são tão próximos, eles têm uma unidade tão plena, que o ministério de um depende do ministério do outro. Agora, uma pergunta importante aqui. O que é ser cheio do Espírito? Já ouviram isso? Eu quero ser cheio do Espírito. Aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Muitas vezes, em muitos lugares por aí, quando uma pessoa diz aquela pessoa é cheia do Espírito, eu estou sendo cheio do Espírito, ela se volta a questões emocionais e sentimentais. Então, quando eu sinto alguma coisa no culto, quer dizer que o Espírito está falando comigo? Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é apenas produção química dentro do corpo de neurotransmissores que dão uma sensação de prazer e de euforia que não tem nada a ver com a atuação do Espírito Santo. É claro que os sentimentos fazem parte da vida cristã, fazem ou não fazem? A gente se emociona na vida cristã também. Mas o sentimento não é a base da atuação do Espírito Santo e nem de uma experiência de fé com Deus. Então, o que é ser cheio do Espírito? Qual é o papel do Espírito? Aliás, ser cheio do Espírito é quando o propósito do Espírito Santo é cumprido em minha vida. E qual é esse propósito? Vocês estão no livro de João ainda? Vamos para o capítulo 16. E vamos ver qual é, afinal, o papel do Espírito Santo, para ver se nós estamos nos enchendo do Espírito dia após dia. João 16, verso 7. Ainda Jesus falando, olha só. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Olha que interessante. Jesus anteriormente disse, eu vou rogar ao Pai e ele vai fazer o quê? Ele vai enviar o Consolador. Mas aqui Jesus disse o quê? Eu vou enviar. Aí eu pergunto, é o Pai ou Cristo que envia o Espírito Santo? Entendem a unidade que existe entre os três? Olha o que mais que ele diz no verso 8. E aqui está a função do Espírito Santo. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Qual é o propósito do Espírito, então? Convencer. Do pecado, da justiça, do juízo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando o propósito do Espírito está sendo cumprido em minha vida. Ainda que não haja êxtase de sentimentos. Quando o propósito está sendo cumprido. Então vamos entender o que significam essas coisas. Por exemplo, primeiro ponto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Convencer do pecado aqui, você vai lá no original do grego, e você vai ver que é repreender, reprovar, advertir, exortar, apontar. Em outras palavras, então, o papel do Espírito Santo é apontar o quê? O pecado, certo? Pergunta. Eu tenho a capacidade de reconhecer e discernimento para reconhecer que algo é pecado sem a atuação do Espírito? Não, não tenho. Então, preciso e dependo dele para reconhecer o meu pecado. Então, o Espírito expõe o nosso pecado, sem o qual a gente não vai conseguir enxergar. Interessante uma coisa bem na prática. Certa vez, Natã foi conversar com Davi. E Natã contou a história de um rei que tinha muitas ovelhinhas, mas ele deixou as ovelhinhas dele lá e foi lá e buscou a única ovelhinha que um súdito dele tinha e matou aquela ovelhinha. E como que o rei Davi ficou? Ele ficou furioso. Ele amaldiçoou aquela suposta pessoa. Um absurdo uma coisa dessa. E então Natã disse, rei, olha só, tu és esse homem. Qual é o... Exatamente, ele fez o papel, ele foi usado pelo Espírito, é o papel do Espírito Santo. Então, quando o Espírito fala comigo, muitas vezes eu tenho aquela tendência como Davi. Quem é que está fazendo isso? Quem foi? Que absurdo, que coisa é essa? Porque nós temos a facilidade muito grande de reconhecer o pecado aonde? No outro. Temos ou não temos? Ou sou eu? Temos. Então, neste momento, o que o Espírito faz conosco? Ei, Leandro, não é o João, não é a Maria. Tu és esse homem. Entenderam o que é convencer do pecado? Apontar o pecado? Tu és esse homem. Mas uma coisa chama atenção. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado ou dos pecados? Está no singular ou no plural? Singular. Por que do pecado e não dos pecados? Olha quantos pecados. É simples, porque o papel essencial do Espírito Santo não é nos convencer do que nós fazemos, é nos convencer do que nós somos. Por isso, não dos pecados, mas do pecado. Essencialmente, o problema nosso não é o que a gente faz de errado. O problema nosso é o que a gente é. E se a gente não entender isso, até as nossas orações começam a ficar erradas. Por exemplo, contei uma mentira e eu oro a Deus e digo assim, Senhor, me perdoa porque eu menti. E muitas vezes a oração está errada. Nós temos que dizer, Senhor, me perdoa porque eu sou mentiroso. Entende a diferença? O grande problema do ser humano não é essencialmente o que ele faz, mas o que ele é, o que nós somos. Por isso o Espírito nos convence do nosso pecado, do nosso estado pecaminoso. Agora tem solução para isso? Claro que tem solução para isso. Então, primeiro ponto aqui. Qual é a forma de identificar se eu, que tenho a luz da verdade, estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Se eu estou sendo cheio do Espírito Santo? Se eu reconheço a minha condição. Concordam com isso? Porque o Espírito aponta para o meu pecado. Significa o seguinte, se eu estou confortável com os meus pecados, está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente ouve muito aí fora pessoas dizendo assim, não tem nada? Não tem nada a ver, está tudo certo. Não estou sendo guiado pelo Espírito, concordam? Porque o Espírito aponta o pecado. Por outro lado, se eu estou muito confortável com uma suposta santidade da minha parte, também não estou sendo guiado pelo Espírito. Porque o Espírito, ele nos confronta, ele nos incomoda constantemente. Qual é o momento que eu posso me assentar e dizer, pronto, já venci tudo, não tenho mais nada para fazer nessa vida cristã? Isso é uma batalha constante. Mas eu quero deixar uma coisa clara. É uma batalha para a qual existe, sim, vitória plena. Está claro isso? Mas o sentimento que o Espírito Santo provoca é sempre um sentimento de que ainda há
mais. E sempre há algo mais. Então, veja que interessante esse texto aqui. Quanto mais claramente o homem caído compreende o caráter de Cristo, mais desconfiado ele será dos seus irmãos. Aí está dizendo aqui? De quem? De si mesmo. E mais imperfeitas lhe parecerão suas obras, em contraste com aquelas que marcaram a vida do Redentor Imaculado. Então, quanto mais próximo de Cristo eu estou, quanto mais observando a sua vida, o seu caráter, o seu temperamento, mais eu vou me sentindo o quê? Longe daquele ideal. A irmã White diz mais: mas aqueles que estão longe de Jesus, aqueles cujas percepções espirituais estão tão obscurecidas pelo erro, que não podem compreender o caráter do grande exemplo Jesus, concebem Cristo como alguém inteiramente igual a eles e ousam falar da sua própria perfeição de santidade, mas eles estão longe de Deus, eles sabem pouco de si mesmos e sabem menos ainda de Jesus Cristo. Porque quanto mais próximo de Cristo, mais indigno eu me sinto. Faz sentido? E esse é o papel do Espírito. Isso é convencer do pecado. Isso é apontar o nosso pecado, a nossa condição, que é desesperadora. Vocês concordam comigo ou não? A nossa condição é desesperadora. Significa o seguinte: e se a função do Espírito Santo fosse só apontar o nosso pecado? O que seria de nós? Depressão, suicídio, desespero profundo, a vida não teria sentido nenhum. Então, o Espírito Santo aponta o pecado, mas ele também traz o quê? A solução. O segundo ponto, ele convence da justiça, ou seja, ele nos mostra a nossa necessidade de justiça. Só que temos um problema, e a Bíblia diz o seguinte sobre isso: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são o quê? E vocês sabem o que significa essa expressão trapos de imundícia, né? De onde que veio essa expressão? Não sabem? Isso aqui é uma referência direta aos panos utilizados pelas mulheres hebreias quando estavam menstruadas. Trapo de imundícia. Então a Bíblia diz que a nossa justiça própria é como aquilo para Deus. Não tem valor nenhum. Significa então que Deus não quer pessoas justas? É isso que significa? Não, claro que não. A Bíblia é um livro muito maior do que apenas um texto, certo? Mas olha como isso é importante, a irmã White comenta sobre esse texto. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado com o quê? Então a gente depende de quem? Por quanto tempo? O tempo inteiro. Eu pergunto uma coisa: até mesmo quando a gente faz o que é certo, a gente depende de Cristo? Sim ou não? Até o que a gente faz, até o certo que a gente faz precisa ser lavado pelo sangue de Cristo? Precisa. Porque não é a nossa justiça, mas unicamente a dele. Então o Espírito Santo não pode nos convencer da nossa justiça, porque nós não temos. Ele tem que nos convencer e apontar para a justiça de quem? Olha esse texto aqui que interessante. Homens que viveram mais próximo de Deus, que sacrificariam a vida, de preferência cometer conscientemente um ato mau, homens a quem Deus honrou com a divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Eles não puseram sua confiança na carne, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. Somos dependentes ou não, irmãos? Então, quando nós atendemos a voz do Espírito Santo, quando nós nos arrependemos, voltamos a Deus, deixamos os nossos pecados, nós somos então cobertos pelo manto da justiça de Cristo e então somos declarados justos, ainda que não sejamos. Ah, então isso aqui é uma boa notícia para nós? Peraí, então se o manto da justiça de Cristo cobre, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. No final das contas, Cristo nos cobre com a sua perfeita justiça e Deus nos aceita do mesmo jeito. É assim que funciona? Muitas pessoas creem dessa forma, mas tem um problema nesse tipo de pensamento, porque não é genuíno nenhum arrependimento que não opere o quê? Arrependimento pressupõe o quê? Mudança. O que é conversão?
O motorista está dirigindo, então ele está indo nessa direção, de repente ele faz assim. Isso é conversão? Não. Conversão é o oposto. Ele volta para o caminho oposto onde ele estava. Isso é conversão? Então, uma conversão genuína, um arrependimento verdadeiro, sempre levará o arrependido a uma mudança de comportamento. Diz mais, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados de que tipo? Não confessados e não abandonados. A justiça de Cristo é um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Já ouviram alguém dizer assim, não importa o que eu faça, o importante é o meu? O importante é o coração? Sim ou não? Sim. Deus olha para o coração? Sim. Mas me responda uma coisa, uma árvore é conhecida pela raiz ou pelo fruto? Deus conhece o coração. E as pessoas conhecem? Não. Grave isso que eu vou dizer. O que importa para Deus verdadeiramente é o coração. A questão é que se o coração foi transformado, o comportamento também será. Concorda comigo? Mas eu posso ter um comportamento transformado sem ter o coração transformado? Posso ou não posso? Posso. Eu posso fazer tudo que é direito, tudo direitinho e não ter um coração santificado? Posso. Então temos que atentar para isso. Deus olha para o coração. Mas se o coração foi transformado, a vida vai dar um exemplo disso, uma manifestação do que há no nosso coração. Bom, o que é justificação então? Justificação nada mais é do que perdão. Uma nova chance para andarmos no caminho correto. Mas Deus tem condição de perdoar alguém que continua na mesma prática? Não. Lembre-se, estamos falando para pessoas que receberam todo o conhecimento, toda a luz. Deus revela a sua vontade. E arrepender-nos do nosso mal proceder significa necessariamente uma mudança de direção. Concorda comigo? Isso é conversão. Então a justificação significa perdão, uma nova chance para andarmos no caminho correto, mas é só o início. A justificação é apenas o processo de purificação e preparação do coração para receber o quê? A santificação. Que é um processo que dura quanto tempo? A vida inteira. Então veja, alma contrita, arrependida, decidida, empenhada em fazer a vontade de Deus. É essa que será beneficiada com o manto da justiça de Cristo. Cristo então nos ensinou o caminho, o seu sucessor e representante, o Espírito Santo, nos conduziria pelo caminho, ou acima de tudo, nos conduziria para o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. E finalmente, então, Jesus disse que o Espírito Santo convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Juízo é uma coisa boa? Bom ou ruim? Juízo, julgamento, isso é bom ou ruim? Depende. O juízo pode ser uma notícia maravilhosa se nós entendermos que ele é importante no processo de erradicação do quê? Do universo? Do pecado. É importante ou não é? Então isso é uma grande notícia, uma bênção. Agora, juízo pode ser uma má notícia. Dependendo do quê? Dependendo do quê? Como nós estaremos diante desse julgamento. Pode ser, então, uma notícia ruim. Irmãos, o medo da punição é uma motivação adequada para nós voltarmos a Cristo? Não é o ideal. Mas eu pergunto, pode ser uma ferramenta usada pelo Senhor para trazer a gente de volta? Sim. Olha para o povo de Israel. Como que Deus se manifestou no alto do Monte Sinai? Com uma musiquinha suave. Foi assim? Não. Deus se apresentou de uma forma tão terrível que o povo de Israel chamou Moisés e falou, Moisés, fala você com a gente. Não deixa Deus falar com a gente não, senão a gente vai morrer. Então, o medo não é a motivação que deve nos conduzir a Deus, mas Deus muitas vezes permite que isso aconteça para nos levar de volta a Ele, porque Ele é o único que pode transformar as nossas motivações. Concorda com isso ou não? Nós sempre buscamos a Deus por motivos egoístas e errados. Sempre. Porque essa é a nossa natureza. Quem é que transforma nossos motivos? É o Espírito Santo.
Então temos que buscar a Deus, e muitas vezes algo nos assusta, a gente fica com medo da perdição eterna. Eu tenho que buscar a Deus porque eu não quero me perder, e eu busco a Deus, a motivação está certa? Não. Mas à medida que eu vou buscando a Deus, Ele vai então transformando essa motivação. E temos que tomar muito cuidado com dois extremos. Levar as pessoas a Cristo por meio do pavor e do pânico. E o outro extremo é achar que vida cristã é uma colônia de férias. Vida cristã é uma colônia de férias? Vida cristã, Jesus falou que era um caminho difícil e estreito. E a nossa geração ainda enfrentará o pior tempo que já existiu. Não está escrito na Bíblia? Um tempo qual nunca houve. Então, cuidado com esses dois extremos, porque vida cristã não é fácil para ninguém. Então, Jesus prometeu que não ia nos deixar na escuridão diante de tudo isso. E ele diz, quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a algumas verdades. Veja que existe um contexto aqui, ok? Haverá pessoas no céu que nunca guardaram o sábado aqui na terra? Sim, haverá. Então existe um contexto, Jesus falando com os discípulos, eles tinham muito a aprender ainda, e Jesus disse, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não estão prontos. Mas quando o Espírito vier, aí ele vai levar vocês a toda essa verdade que eu desejo revelar a vocês. Pergunta, que verdade é essa que o Espírito levaria? Aliás, quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo nos conduziria a Cristo. E como ele faria isso? Olha só que interessante isso aqui. Jesus, em sua oração, disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Disso a gente entende que o Espírito Santo, então, nos conduziria para onde? Para a Bíblia, para por meio dela chegarmos a Cristo. Significa que uma pessoa cheia do Espírito, ela sempre será levada para onde? Para as Escrituras. Irmãos, isso é muito forte, o que eu vou dizer. Mas uma pessoa que não tem gosto, não tem boa vontade, e não separa tempo diariamente para estudar as Escrituras, não está sendo guiado pelo Espírito. Alguém aqui já ouviu falar do movimento carismático? Que começou lá nos Estados Unidos, se não me engano, lá pela década de 20, 30, alguma coisa assim. Esse movimento, ele foi instaurado nesse planeta em 3 fases. As 2 primeiras fases não afetaram significativamente a igreja adventista. Mas a terceira fase teve um impacto muito grande na igreja. E o que pregava a terceira fase do movimento carismático? Pregava o seguinte, a experiência humana tem tanta autoridade quanto as Escrituras. O que isso quer dizer? O que eu sinto também é uma fonte de verdade. Já ouviram isso? Mesmo que a Bíblia diga que isso está errado, mas se eu me sinto bem, a minha experiência pessoal com Deus também é uma fonte de autoridade, tanto quanto as Escrituras. Por isso, hoje, há muitas pessoas por aí dizendo assim, a Bíblia precisa ser reinterpretada. Por quê? Porque ela não está de acordo com os meus sentimentos. Me responda uma coisa. É possível uma pessoa ser cheia do Espírito e vazia da Bíblia? E veja que eu estou falando para pessoas que têm luz. Existem pessoas aí fora que Deus conhece cada circunstância e o Espírito vai trabalhando de outras formas. Concorda comigo? Mas estou falando para nós. É possível, vou ser mais direto, um adventista do 7º dia ser cheio do Espírito e vazio da Bíblia? É possível um adventista do 7º dia ser cheio do Espírito e não pegar na sua Bíblia para estudar diariamente? É impossível. Mas muitas pessoas acreditam que sim. Por quê? Porque foram infectados por essa terceira onda do movimento carismático, que diz que a minha experiência pessoal também tem peso de autoridade, tanto quanto a Bíblia. Então, não preciso da Bíblia, basta a minha experiência pessoal com Deus. Isso é perigoso? Extremamente. Então, muitos estão por aí acreditando numa suposta manifestação do Espírito Santo. Como? Gritando, pulando, rodando, desmaiando, falando coisas estranhas.
Isso não é o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, ele estimula em maior grau o quê? A nossa mente, a nossa razão, o nosso discernimento. Quanto maior a atuação do Espírito, então, maior é o interesse e o prazer que a pessoa tem de estudar, investigar e praticar a Bíblia, as Escrituras. Olha que interessante esse texto aqui. A irmã White comenta isso aqui dizendo assim: a mente terrena não encontra prazer na contemplação da palavra de Deus, mas para que foi renovada pelo Espírito Santo, irradiam da página sagrada divina beleza e luz celestial. Eu posso dizer com toda a convicção, aqueles que não têm prazer nas Escrituras não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Agora, esse quadro pode ser mudado? Pode. E mesmo que eu não goste de ler a Bíblia, o que eu tenho que fazer? Um dia uma pessoa me disse: Leandro, eu só vou ler a Bíblia, estudar a Bíblia, quando eu tiver gosto e prazer nisso. Porque se eu estudo sem ter prazer, eu me sinto hipócrita e tal. Eu pergunto, uma pessoa que não estuda a Bíblia, vai ter prazer na Bíblia quando? Então perceba uma coisa. Em resposta ao nosso esforço de fazer a vontade de Deus, gostando ou não, é que o Espírito atua. E em nossa perseverança nisso, ele vai transformando o nosso coração de tal forma que aquilo que a gente fazia por obrigação, agora a gente faz por quê? Por prazer. O Espírito Santo é quem faz isso. A Bíblia, para aquele que é guiado pelo Espírito, é mais do que beleza e prazer. É a sua norma de vida, a sua norma de conduta. Portanto, é fantasiosa e potencialmente fatal a ideia de que alguém pode ser cheio do Espírito e vazio das Escrituras. E eu pergunto, nós vemos muito disso por aí? Muitas supostas manifestações do Espírito, mas onde a Bíblia não é aberta? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Olha esse texto que importante isso daqui. Muito descrédito tem acarretado a obra do Espírito Santo. O erro de certa gente que, presumindo-se iluminada por ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Eu sou iluminado pelo Espírito, então não preciso da Bíblia. Faz sentido isso? Diz mais. Tais pessoas agem sob impulsos que reputam como a voz de Deus as suas almas. Entretanto, o Espírito, e esse Espírito foi um erro de grafia, tá? O E seria em letra minúscula. Entretanto, o Espírito que as rege não é de Deus. Está falando de que pessoas? Aqueles que dizem, não, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso da Bíblia, porque o Espírito fala comigo. O Espírito não fala com ninguém, a menos que seja por meio da Bíblia. Olha o que mais. Essa docilidade às impressões de momento, com desprezo manifesto do que ensina a Bíblia, só pode resultar em confusão e ruína, favorecendo os desígnios do maligno. Essa docilidade às impressões de momento. Porque esse êxtase sensorial e emocional, do jeito que vem, ele vai. E as pessoas voltam para casa mais vazias do que quando entraram naquela igreja. Porque o que preenche, o que alimenta é o quê? A Escritura. Por isso Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela diz mais, como o ministério do Espírito Santo tem importância vital para a Igreja de Cristo, é o decidido empenho de Satanás, por meio dessas excentricidades de gente desequilibrada e fanática, cobrir de opróbrio, de vergonha, a obra do Espírito Santo. Irmãos, sejamos sinceros, com todo respeito. Mas algumas manifestações supostamente do Espírito Santo que vemos por aí, é bonito aquilo? Ou é ridículo? Qual é o objetivo de Satanás? Ridicularizar a obra do Espírito. E eu não estou dizendo que ali não tem gente sincera, não. Ali tem pessoas sinceras, pessoas que são mais fiéis à luz que até então puderam ter do que eu. Concorda comigo? Não estou questionando a salvação delas. Mas aquilo não é manifestação do Espírito. É Satanás tentando trazer vergonha e colocar a ridículo a obra do Espírito Santo. Porque ele sabe que nós dependemos do Espírito nesse tempo. Mais do que antes ainda.
E ele quer induzir o povo a negligenciar a fonte de virtude que Deus proveu para o seu povo. Temos que tomar cuidado com a tendência que muitos têm de buscar sentimentos, emoções. O culto tem que ser algo que emociona as pessoas. Cuidado com isso. O salmista foi muito claro quando ele pediu um reavamento a Deus. Ele disse: vivifica-me na tua palavra. É a Bíblia que é base. Estudá-la, vivê-la. O último relatório da Associação Geral constatou que 52% dos adventistas não leem a Bíblia. 52% dos adventistas. Isso é muito? E sabe o que nós precisamos nesses últimos dias? Foi o texto que nós lemos no começo. Temos que ir a todo mundo e fazer o quê? Pregar o Evangelho. E nós dependemos de quem? Jesus falou? Eu vou enviar o Espírito. Eu pergunto, num ambiente em que não se estuda a palavra de Deus, é possível a atuação do Espírito? Estou falando para nós, no nosso contexto de pessoas que têm o conhecimento. Então, repito, não precisa responder, só pense, quanto tempo você e eu passamos com a Bíblia em casa diariamente? Quanto tempo? E isso é ser cheio a cada dia do Espírito Santo. O Espírito também tem uma outra função interessante. Vá ao livro de Romanos, capítulo 8. Então ele não apenas convence do pecado, da justiça, do juízo, aponta para Cristo, nos encaminha a Cristo por meio das Escrituras, então nos encaminha para as Escrituras, mas ele tem uma outra função, Romanos 8, 26. E é muito interessante isso daqui que o apóstolo Paulo falou. Romanos 8, 26. Olha só. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha que papel interessante e importante, é ou não é? Ajudar nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou seja, como é necessário. Mas o mesmo Espírito, ou seja, o próprio Espírito Santo, ele faz o que por nós? Faz o que por nós? Espera aí. O Espírito é nosso intercessor? Sim ou não? A Bíblia diz que existe um único intercessor entre Deus e os homens. Quem é? Logo, o Espírito Santo intercede por nós. Então, ele só pode ser o próprio Cristo. Entende a conclusão que alguns chegam? Só que tem um outro detalhe aqui no verso 34. Preste atenção nisso. Quem é que condena? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então Paulo diz que o Espírito intercede por nós e que Cristo também. Então são a mesma pessoa? Não. O que Paulo está dizendo? O Espírito Santo intercede por nós? Irmãos, preste atenção nisso. Nós intercedemos uns pelos outros? Podemos ser intercessores ou não? Sim, claramente. Então entendemos disso que nós podemos interceder uns pelos outros. O Espírito intercede pelos outros. Cristo intercede pelos outros. Mas as intercessões são o quê? Diferentes. O Espírito intercede, extraindo de nós orações, confissões, ações de graça. É por meio da sua influência que a gente então vê o pecado, pede perdão a Deus, a gente se entrega, se arrepende. É por meio do Espírito Santo então que a gente pode caminhar em direção a Cristo, permanecer ligado a Ele. Ele intercede nesse sentido, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. Nós intercedemos uns pelos outros, clamando a Deus para que fortaleça alguém, para que salve alguém. Mas Cristo, Ele intercede no sentido de expiação, salvação. Eu posso interceder pelo meu pai, mas eu posso expiar o pecado dele? Não. O Espírito Santo intercede pelo meu pai, leva a Deus as orações, auxilia-o nisso, mas o Espírito pode expiar o pecado do meu pai? Não. Entenderam que existem intercessões diferentes? Por isso Paulo diz, o Espírito intercede. E Cristo também intercede. São intercessões diferentes. A outra função do Espírito, então, é agir no nosso coração e nos estimular
à oração, à confissão, ao louvor, às ações de graça. Então, outra forma de identificar se eu estou sendo guiado e cheio do Espírito Santo é se eu tenho uma vida de oração. E aí entra a pergunta: quanto tempo temos passado em oração? Diariamente. Quanto tempo? Vocês concordam comigo que se eu não tenho uma vida de oração particular diariamente, eu não estou sendo guiado pelo Espírito? Concordam com isso? Estudo da palavra e oração todos os dias. E isso é ser cheio, cada dia sendo mais e mais cheio do Espírito Santo. Resumindo então tudo, para nós terminarmos. Jesus disse algo que resumia bem isso ao Nicodemos. O que ele disse para Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Nicodemos achou aquilo estranho, mas uma pessoa velha vai voltar ao ventre da sua mãe. Irmãos, é possível que alguém velho possa voltar ao ventre da sua mãe? Sim. Só tem um jeito. Por uma obra sobrenatural. Concordam comigo? Uma obra sobrenatural. Pois bem, o mesmo acontece na vida cristã. Nós temos que nascer de novo, nascer do Espírito. Isso é possível? Isso é possível? Sim, só de um jeito. Por uma obra sobrenatural. Então pergunto de novo, será que nós dependemos dele? O tempo todo. O tempo todo. Olha que interessante isso daqui. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, faz o quê? Transforma o quê? Transforma a vida. Olha o que mais. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Isso aqui, irmãos, é impressionante. Porque a nossa batalha muitas vezes é contra as nossas práticas pecaminosas, concordam? E a gente às vezes descuida do quê? Dos nossos pensamentos e sentimentos ruins. E eu posso dizer para vocês com toda a convicção, porque eu estou nessa mesma batalha que vocês. A batalha mais dura não é contra as nossas ações erradas. A batalha mais dura é contra os nossos pensamentos e os nossos sentimentos maus. Concordam ou é só comigo que isso acontece? Mas o Espírito tem poder para nos transformar de tal forma que transforme as nossas ações, mas também os nossos pensamentos. Olha, os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas às más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. Significa isso. Aonde existe ira, inveja, contenda, brigas, dissensões, o Espírito não está guiando esse ambiente. Não está. Agora eu pergunto, como que nós podemos ser pessoas amorosas, humildes, pacificadoras, mansas, pacientes? Como nós podemos ter isso? Pela ação do? Por isso que a Bíblia diz que isso é fruto do quê? Fruto do Espírito. A gente consegue? A gente consegue. Unicamente se houver uma obra sobrenatural. Então, irmãos, nós precisamos clamar para que Deus mude as nossas ações, mas também para que Deus mude os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, porque o trabalho do Espírito é muito mais profundo e precisa ser do que a gente pensa. Então, eu apelo, não se contente com o cristianismo raso e superficial, muitas vezes guiado por muita atividade, mas pouca consagração. Nós precisamos buscar mais do Espírito. Lembre-se de uma coisa importante. Não são as nossas estratégias e os nossos programas que vão alcançar esse mundo com o Evangelho. Temos que tomar um cuidado especial para não tentar conquistar pessoas no grito. Quem faz esse trabalho? É o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz de forma muito clara no tempo da Igreja Apostólica. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo
Quem é que traz essas pessoas? Quem é que convence? Quem é que converte? É o Espírito Santo. Você e eu somos apenas ferramentas. E as nossas estratégias são importantes. Somos uma igreja organizada. Mas as nossas estratégias não podem se sobrepor à ação do Espírito. E a ação do Espírito só virá em resposta ao nosso compromisso e consagração a Ele todos os dias, por meio do exame da palavra e de passarmos tempo em oração. Irmãos, eu fico muito preocupado, porque como igreja mundial, eu creio que oramos pouco. Como igreja, não estou dizendo como indivíduos, cada um conhece a própria vida, mas como igreja reunida, eu creio que nós oramos pouco. Qual é a nossa necessidade hoje? Do Espírito Santo. Somos uma igreja mundial, não é? Agora é uma coisa difícil ser uma igreja mundial, é ou não é? Por quê? Porque nós temos membros de todas as nações, línguas e o que mais? Culturas. A pergunta que eu faço é, a oração de Cristo foi, Pai, que eles sejam o quê? Um. Mas Jesus não falou que eles sejam um apenas. Ele falou que eles sejam um em que nível? Como eu e o Senhor somos um. Respeitados os devidos limites, ok? Cristo, Deus, absoluto. Mas Cristo orou para que nós fôssemos unidos como Ele é unido ao Pai. Como é que a gente vai conseguir fazer isso numa igreja mundial? Com tantas culturas, tantas pessoas diferentes? Só tem um jeito. Se todos forem guiados pelo mesmo Espírito. E se todos se submeterem ao mesmo Deus. Concordo que vai haver unidade? Eu quero ler o último texto. E diz assim: temos necessidade de iluminação divina. Todo indivíduo está procurando tornar-se um centro de influência. E enquanto Deus não trabalhar para o seu povo, eles não verão que a subordinação a Deus é a única o quê? Qual é a única segurança para nós? A única. Única quer dizer o quê? Que não tem outra. A nossa única segurança como indivíduos, como povo, é a nossa subordinação a Deus. Ela diz mais. Sua graça transformadora em corações humanos conduzirá a uma unidade que ainda não foi o quê? Veja, ela não está dizendo que o Espírito Santo pode nos conduzir a uma unidade que ainda não foi alcançada. Ela está dizendo uma unidade que ainda não foi compreendida. Pois todos os que são assemelhados a Cristo estarão em harmonia uns com os outros. O Espírito Santo produzirá unidade. Tem outro jeito? Tem outro jeito? Não tem. O Espírito Santo é o único que pode promover aquilo que nós desejamos que Cristo orou ao Pai. Que é o quê? A unidade entre nós. Sem brigas, sem dissensões, sem desejos por poder, por ser superior um ao outro, mas unidos, como irmãos que nos chamamos. Porque o propósito da igreja é cuidar, é salvar. E muitas vezes podemos estar preocupados demais com a salvação dos de fora. E temos que estar preocupados. Mas muitas vezes podemos estar negligenciando a salvação dos de dentro. E Paulo diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É isso que está escrito aqui? Então nós precisamos clamar pelo Espírito, para que haja então uma unidade entre nós. Qual a única maneira de acontecer então o reavivamento? Pela operação do Espírito Santo. Precisamos clamar por isso. E precisamos criar um ambiente propício. Porque clamar, mas não criar um ambiente propício, a ação do Espírito também não vai resolver. E quando o Espírito for derramado, sabe como essa obra vai ser concluída? Assim. Assim. E cheios do Espírito, nós cumpriremos a ordem de Jesus. E levaremos o Evangelho até os confins da terra. Precisamos de um reavivamento? Sim ou não? Só tem uma forma de acontecer. E eu encerro com esse texto. E que será a música que vai ser tocada, instrumental aqui?
Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. Que mais? Orar. Que mais? Buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos. Então significa que Deus vai fazer isso antes? Ele vai fazer depois. Então, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Não existe outra fórmula para o reavamento. Esta é a única deixada pelo Senhor. Que nós possamos buscá-la diligentemente. Não clamando para que Deus cumpra essa promessa do derramamento do Espírito Santo, mas orando até que Ele cumpra a sua promessa. Isso é perseverança. Nós vamos ouvir o louvor agora. Aqueles que conhecem o hino, a maioria conhece, pense nas palavras. E que cada um reflite na vida de quem? Na sua própria vida. E se for necessário, reassuma um compromisso com Cristo hoje, para que Ele possa nos usar para terminarmos a missão que Ele nos deu. Vamos ouvir o louvor.
Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos e falarmos com o Senhor. Querido bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela pessoa do Espírito Santo. Agradecemos porque neste mundo de pecado, de dor, de escuridão, o Senhor não nos deixou sozinhos, mas o Senhor derramou sobre nós abundante luz por meio do Teu Espírito e nos concede poder para que possamos percorrer o caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor, nós sabemos que mesmo sendo guiados pelo Espírito, temos nossas lutas, provas, dificuldades, tentações. Muitas vezes tropeçamos. Mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscar a Ti com sinceridade de coração. E se porventura estejamos sendo negligentes, relaxados, indiferentes, que possamos retornar à comunhão contigo antes que o tempo acabe. Nós temos uma obra a fazer nessa terra, Senhor. Essa obra inclui alcançar todas as pessoas desse planeta com a mensagem de salvação. E tu sabes que diante de uma obra tão grandiosa, que foi cumprida parcialmente de forma brilhante pelos discípulos no passado, tantos homens e mulheres na Idade Média que, a custo da própria vida, levaram o Evangelho a partes longínquas. Sabemos que é uma obra difícil, mas, Senhor, por favor, nos ajude a entender o tamanho da obra que temos e a necessidade que temos de buscar a Ti. Porque muitas vezes, diante da missão de alcançarmos o planeta, temos encontrado dificuldade de alcançar um único bairro. O poder à disposição é o mesmo, Senhor. Por isso o problema não está no Senhor. Eu te peço que o Senhor nos desperte. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar onde estamos errando. Para que possamos enxergar se o nosso foco está errado. Mas, acima de tudo, que possamos buscar a Ti com maior intensidade. Em oração, em estudo da Tua Palavra, para que possamos testemunhar do Senhor por meio da nossa voz e também por meio da nossa vida. Amém. Abençoe de forma especial a Igreja de Melgaço, sua liderança, nós, os membros, que possamos aqui cada um fazer a sua parte, para que o Evangelho seja espalhado por todo esse povoado. Que vejamos muitas e muitas pessoas se entregando a Cristo pelo ministério do Teu Santo Espírito, usando-nos como ferramentas em Tuas mãos. Por isso eu te peço, mostra-nos o que precisamos fazer, o que precisamos repensar, o que precisamos reformular, para que a Tua promessa se cumpra na nossa vida. Concede-nos um sábado na Tua companhia, continue conosco, por meio da pessoa do Espírito Santo. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.